Imagina que na hora que você mais precisa que o sistema esteja funcionando, ele acaba caindo. Nos exemplos que nós estávamos conversando nos vídeos anteriores, onde nós usamos um sistema de matrículas, esse sistema ele é bastante suscetível a esse tipo de problema. E o pior é que o momento mais importante para um sistema de matrículas é justamente o período de matrículas, que é quando os usuários mais procuram, mais acessam o sistema para renovar as suas matrículas e se manterem vinculados à instituição no início de cada semestre. Uma indisponibilidade nesse momento pode acabar impedindo solicitações legítimas de solicitação de matrícula, pode acabar gerando desigualdade, pode acabar gerando perda de prazos, pode aumentar ainda a sobrecarga para a secretaria acadêmica, que depois tem que tentar resolver esses problemas de usuários que não estão matriculados porque não conseguiram se matricular, pode acabar produzindo múltiplas tentativas de matrículas, eventualmente até mesmo redundante, e pode também, assim como o total dessas ações, né, pode acabar comprometendo a confiança no processo de matrícula. Tá? Então, e é bastante comum que quando abre o período de matrícula, todos os usuários, ou pelo menos muitos deles, tentem fazer simultaneamente a sua matrícula. Então, é justamente no momento que mais precisa funcionar que a maior sobrecarga acontece e que pode acabar ocasionando, portanto, a indisponibilidade. Então, quando você faz uma arquitetura, para que ela seja segura mesmo, você deve considerar dimensionamento, você deve trabalhar com filas, você deve também ter cache de consultas para evitar sobrecarga, você pode limitar requisições, você pode pensar em processamento assíncrono sempre que for possível, ou seja, não precisa criar um status bloqueante, onde uma operação precisa ser finalizada para que a outra comece. Você pode criar uma fila de operações que, conforme a demanda e conforme a disponibilidade de recursos do computador ou do servidor, elas sejam processadas uma depois da outra. Você pode também contar com redundância, por que não ligar os servidores para mais aí, justamente no momento de matrícula, que é onde é esperado um tráfego maior. Você deve também continuar de forma contínua, né, fazendo um monitoramento, especialmente nesse momento do período de matrículas. Então você pode estar com um dashboard, por exemplo, administrativo, cuidando das solicitações e verificando se o sistema está usando, por exemplo, muitos recursos computacionais, se está na hora de levantar uma outra instância, caso você use virtualização, por exemplo, né? E também você deve ter um plano de recuperação. O que acontece se o sistema cair? Tem como levantar rapidinho em uma outra máquina? Eu posso já deixar algumas máquinas prontas para assumirem o papel daquela ali caso ela caia, algum balanceamento de carga, tá? Então isso tudo vai me ajudar a ter uma degradação mais controlada. Por mais que haja aquela sobrecarga e muitas pessoas, muitos alunos disputando aquela vaga naquele momento de se matricular, eu tenho uma degradação mais controlada. Eu consigo lidar com essa demanda e com isso eu consigo então separar operações, eu consigo fazer com que a consulta de oferta seja bastante cacheável. O que é cacheável? Eu posso armazenar essa consulta para que pessoas que façam essa nova consulta consigam ter o dado ali de maneira mais pronta, sem precisar ter um processamento muito extenso para que essa informação seja recuperada, porque já sabemos que muitas pessoas recuperarão a mesma informação, então eu posso trabalhar com cache, tá? A confirmação de matrícula, portanto, né, ela não tem esse mesmo tipo de facilidade, porque cada matrícula vai ser única, ela vai exigir bastante consistência, vai exigir também uma validação atualizada, então eu não consigo fazer cache da confirmação da matrícula. Mas quando eu estou consultando o horário, eu consigo. Então, esse tipo de exercício, de verificar que tipo de tarefa que requer um processamento maior, que requer uma consulta atualizada, que eu preciso verificar, tá, peraí, ainda tem vaga, né? Então, isso eu tenho que fazer o tempo todo. É diferente de olhar qual horário vai ser a disciplina, né? Qual horário vai ser o mesmo, não vai mudar esse horário o tempo todo. Durante o período de matrícula não deve mudar o horário. Então, eu posso trabalhar com cache. Ah, a informação tem que ser atualizada, por exemplo, quantas vagas ainda tem? Ah, então nesse momento eu tenho que fazer uma requisição diferente e que garanta atualização. Tá? Então eu não posso tratar todas as requisições da mesma maneira. Isso é bastante importante. Eu posso também estar suscetível ao uso de bots. Por exemplo, alunos podem criar uma automação que não deve, especialmente alunos de computação, né, que já sabem mexer com essas coisas, pode criar um scriptzinho ali que tenta consultar vagas ou enviar várias solicitações repetidas. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Dependendo das regras, isso pode acabar sobrecarregando o meu sistema, pode gerar uma vantagem injusta, né, pode consumir recursos do sistema, pode produzir spam de notificações, prejudicar outras pessoas, tá? Então, o que eu posso fazer quanto a isso, né, sabendo que isso pode acontecer?
Alguns controles possíveis são o rate limit, né, que é limitar a taxa de acesso, por exemplo, por usuário. Eu posso adicionar captchas, eu posso ter cotas por identidade, né? Você tem um tempo que pode usar o sistema, depois você vai ser desligado do sistema, vai expirar a sua sessão, por exemplo. Eu posso criar filas, então se você acessou e tem muito usuário, você vai ficar numa fila, e depois que expirar seu tempo, você vai para o final da fila. Eu posso limitar o número de tentativas que você pode tentar fazer requisições, então se um usuário mal intencionado fizer várias requisições, ele vai ser bloqueado. Eu posso detectar padrões também, né? Por exemplo, automações, robôs, né? Eles têm padrões pré-definidos, muitas vezes. Eu posso detectar esses padrões para conseguir bloquear usuários que tentam fazer coisas maliciosas de forma repetida, tá? Eu posso também adicionar alguns desafios adicionais, como, por exemplo, captcha ou mesmo autenticação em 2 fatores para casos suspeitos, que estão tentando fazer coisas repetidas ou que a velocidade de cliques, por exemplo, é mais rápida do que um humano conseguiria fazer. Isso é um sinal clássico de bot, tá? Então, regras de prioridade que não dependam da velocidade do clique pode ser interessante também, tá? Além disso, é importante notar que uma arquitetura baseada exclusivamente em quem clicar primeiro, ela pode incentivar justamente a automação e gerar injustiça. Tá? Claro que muitas vezes isso não vai depender da arquitetura, vai depender também da regra de negócio, que é o caso da Unipampa. Né? Então não importa quem se matricula primeiro, o que importa é quantas vagas tem e qual é o critério, qual é o ranking da pessoa e assim por diante. Tá? Então a própria regra de negócio ela precisa ser redesenhada muitas vezes, você pode conversar com o cliente. Mas quem vai tomar essa decisão, no final das contas, precisa ser o cliente, tá? Então, em alguns momentos, a sua arquitetura ela consegue resolver, em alguns momentos, a arquitetura por si só ela não consegue tomar conta de todo o problema, tá bom? Então, a segurança também pode significar projetar os processos menos vulneráveis ao abuso, e não somente o software em si, tá? Então, a gente está falando do processo como um todo, muitas vezes, e você pode, inclusive, dar ideias, né, para o seu cliente. Olha, que tal se nós fizéssemos dessa maneira aqui, ao invés dessa outra? O sistema pode ajudar, pode viabilizar isso, tá? Por exemplo, uma lista de espera. Uma lista de espera é um ativo de integridade no nosso sistema. Tá? Então, a arquitetura ela precisa responder como a posição ela é calculada. O critério é horário, é prioridade acadêmica ou é outra regra? Existe um ranking, como na Unipampa, por exemplo? Quem pode modificar essa ordem? Ela é automática ou alguém pode simplesmente passar um na frente do outro? E se isso acontecer, essas mudanças, elas deixam um histórico? Existe um log para isso? O estudante ele consegue apenas consultar a sua posição ou ele consegue consultar a posição dos seus colegas também? Esse processamento ele é automático, ele ocorre quando, né? E se acontecer surgir uma nova vaga, o que vai acontecer quando surge uma nova vaga? Quando o professor fala, não, beleza, eu quero ofertar mais vagas. Aconteceu com o software seguro, né? Eram 40, 50 vagas, lotou a turma, nós subimos para 100 vagas, lotou a turma e eu falei para o Paulo, aumenta. E ele aumentou para tudo que dava, acho que tem 116 alunos nessa disciplina. Então, nesse caso, assim, o professor, que sou eu, concordei em ter bastante alunos, a coordenação não achou problema, a coordenação acadêmica também liberou, então o sistema permitiu. Né? Então, conseguimos atender a todo mundo que quis fazer essa disciplina que está fazendo. Agora, o que acontece, né, em um sistema onde falta vagas, né, e alguns têm que ser priorizados e outros não? Como é que eu evito, por exemplo, convocações duplicadas também? Como que o próximo estudante ele é chamado, caso haja um interesse, né, desse estudante e um dos outros que manifestou interesse não está mais disponível? Um funcionário não deveria simplesmente movimentar silenciosamente uma pessoa para o início da fila, né? Então isso deveria gerar um log, deveria existir também uma permissão, uma justificativa para fazer essa modificação, uma auditoria, né? E talvez ter uma aprovação adicional. Daqui a pouco a secretaria fez alguma coisa que não é comum, a coordenação tem que ir lá e dar um ok, dizer não, ok, realmente estou de acordo com isso, tá? Além disso, temos que pensar, então, sempre na observabilidade e na auditoria das ações que são feitas no sistema. O sistema ele precisa permitir detecção e investigação de eventos. Todo sistema precisa disso, tá? No meu caso, aqui no meu sistema de matrículas, eu começo desde a tentativa de login. Por exemplo, alguém tentou fazer muitos logins. Opa, isso está estranho, não deveria acontecer. Alguém tentou fazer alteração de vagas. Opa, por que estão alterando as vagas? Ah, não, é porque o professor Silvio ele autorizou, aceitou dar aula para 116 pessoas, a coordenação autorizou, a coordenação acadêmica que disse que estava tudo bem. Beleza, então funcionou. Então não há nenhum problema, isso está registrado. Agora, uma matrícula excepcional, fora do prazo, ou um cancelamento administrativo. Por que foi cancelado? Por que a secretária foi lá e cancelou a matrícula do aluno se ele solicitou? Tem que ter no mínimo uma justificativa, um log daquilo, tá? Quando alguém muda alguma regra também importante, tem que ficar registrado. Quando alguém altera a permissão, o professor Silvio ele não era da coordenação, agora ele virou coordenador, ele precisa de algum acesso ali para poder alterar o número de vagas de disciplinas, tá? Então isso tem que estar logado. Quem foi a pessoa que deu esse acesso para o Silvio?
né? Por que agora ele consegue fazer isso? Exportação em massa também. A pessoa quer fazer download de todas as informações do sistema, exportar tudo. Será que não é um atacante querendo roubar as informações? Então isso tem que ser monitorado, tem que ser logado, e quando tem alguma falha de validação, por exemplo, isso tem que estar logado, alguma pessoa tentou fazer alguma coisa que não poderia, por mais que ela seja barrada, isso tem que estar sendo registrado e sendo mostrado. Então nós temos que ter essa observabilidade por parte daquela pessoa que cuida, que toma conta do sistema. Tá? Uma trilha de auditoria, ela deveria registrar, por exemplo, a identidade do operador. Isso é importante, tá, pessoal? Talvez vocês queiram fazer isso no sistema de vocês, na hora de vocês escreverem ali o seu relatório final, né? Vocês podem colocar justamente o que uma auditoria vai registrar. Por exemplo, eu poderia registrar a identidade do operador, a ação que ele está realizando, qual que é o estudante afetado, no meu caso, né? Pensando em matrículas, eu tenho um estudante afetado, que é a vítima, digamos assim. Eu tenho também a data e horário do que aquilo aconteceu, a turma ou disciplina que está sendo usada naquele momento, né, daquela operação. Qual que é a origem, quem está fazendo esse tipo de operação, né? Qual que é o resultado, ou seja, como é que estava o status, por exemplo, de uma matrícula e como ele ficou. Qual a justificativa, por que isso está acontecendo, né? Eu posso, então, ter esse conjunto de informações a serem registradas numa trilha de auditoria. Vamos dar um exemplo aqui. Eu poderia escrever que o usuário secretaria 14 cancelou a matrícula do estudante 2026-0023 na turma ES 001 às 14h32, mediante justificativa registrada no processo 4521. Então, esse registro ele vai possuir muito mais valor do que matrícula atualizada. Se eu tiver no log assim, matrícula atualizada, isso não me diz quase nada. Mas se eu tiver usuário, secretaria, 14, alterou a matrícula do estudante de 2023, e percebe que eu estou tendo informações para entender o que aconteceu e o porquê que aconteceu, inclusive para ligar para a secretaria daqui a pouco e perguntar, por que aconteceu isso? Por que esse usuário teve só a matrícula alterada? Percebe? E percebe que a própria auditoria, por si só, ela já é um ativo. Eu preciso proteger a auditoria. Se o mesmo administrador que altera uma matrícula, ele também pode apagar os registros, a evidência ela perde valor. Tá? Então, portanto, usuários comuns eles não podem alterar registros, ações administrativas sobre logs precisam ser restritas, a retenção precisa ser definida, ou seja, quem que pode apagar um log, né? Alguém poderia apagar um log? Horários precisam ser consistentes também, não adianta eu ter um servidor com horário desatualizado. Eu preciso ter também eventos relevantes sempre sendo enviados a armazenamentos protegidos. Não adianta eu também salvar no banco de dados e alguém ir lá e apagar depois, né? E conseguir tapar os rastros. As consultas aos próprios logs, elas devem ser auditadas, né? Por exemplo, o Silvio está olhando os logs do Silvio mesmo. Será que... Por quê? Né? Por que ele está olhando seus próprios logs? Então isso pode ser, deve poder ser auditado também, tá? Nós precisamos também evitar que dados sejam excessivamente registrados. Não adianta também eu ter informações para mais, tanto em termos de volume quanto em termos de confidencialidade, né? Não posso registrar nos meus logs ali senhas, tokens completos, segredos, informações pessoais desnecessárias, conteúdo integral de documentos sem justificativo também, vai acabar deixando o log muito poluído, muito grande, eu não vou conseguir depois acessar e ler direito aquele log para conseguir entender o que aconteceu, tá? Então, além disso, a arquitetura ela deve pensar, né, ou melhor, você deve pensar numa arquitetura que tenha uma reação rápida, que você consiga tomar uma ação de resposta rápida depois de que você tenha observabilidade. Não adianta você só poder observar e não fazer nada, né? Então, você tendo a observabilidade, além dos logs, que são mais passivos, digamos assim, que você pode olhar depois para o que já aconteceu, você pode ter visualizações em tempo real, especialmente se você tiver notificações que avisem, olha, alguma coisa estranha está acontecendo. Por exemplo, se uma conta administrativa for comprometida, nós precisamos conseguir bloquear aquela conta o quanto antes, revogar as sessões que ela logou, identificar as ações realizadas, né? Opa, alguém roubou a conta da secretária, tá, mas o que ela fez nas últimas 24 horas? Né? Vamos tentar verificar. Opa, fez coisa estranha aqui, não deveria ter feito. Tem como reverter essas alterações? Quanto mais rápido for essa reversão, melhor vai ser, menor vão ser os danos. Né? Tem que também preservar evidências para eu conseguir entender depois o que aconteceu, notificar os responsáveis, essa parte de notificação é bem interessante também, e também restaurar os dados corretos. Tá? Então, percebe que a própria auditoria ela vai ter ali funcionalidades de segurança, onde você pode voltar para um estado íntegro do sistema, um estado seguro, tá? Se você tiver isso implementado. E o usuário não vai pedir isso na primeira conversa lá atrás, então você tem que pensar muitas vezes na etapa de arquitetura mesmo, e em formas de você garantir que tudo isso seja preservado caso alguma coisa aconteça no seu sistema. Parece que isso
Agora talvez esteja ficando mais trivial para vocês conforme nós estamos conversando, né? Mas eu tenho certeza que no início da disciplina, muitos de vocês não pensavam dessa maneira. E eu espero que agora vocês tenham essa luzinha, né, de ideia de pensar de uma maneira um pouco diferente, olhar com uma visão um pouco diferente para a forma de criar um sistema, tá? Não é só criar o sistema em termos de funcionalidades, mas sim pensar em o que fazer se der ruim. O sistema ele permite eu perceber que algo deu ruim? Eu consigo voltar ao estado consistente? Isso é bastante interessante, tá? Se uma regra acadêmica, por exemplo, for configurada incorretamente, centenas de matrículas forem processadas, o sistema tem que permitir identificar as decisões afetadas, compreender a versão da regra utilizada, reprocessar os casos, corrigir sem perder a rastreabilidade, tá? E isso pode ser obtido através, por exemplo, de versionamento de regras, de ofertas, de configurações, decisões, políticas de acesso, tá? Então isso tudo pode ser e deve ser versionado. Ou seja, sempre que alguém trocou uma regra, sempre que alguém atualizou alguma informação importante que vai gerar decisões a partir daquela informação, como por exemplo uma política de acesso, isso precisa ser registrado.